Oi pessoal, hoje eu vou gravar a minha primeira tag, que vai ser uma tag sobre infância, e eu vi no canal da Camila Cabral, que é o canal Vício Feminino, e a primeira parte da tag é para mostrar 3 fotos da minha infância. No caso, como a minha infância foi muito regada a muita brincadeira, muito balé, porque eu sempre fiz balé, e bastante desastre, muito tombo e muitos ralados, eu separei algumas fotos para mostrar para vocês. E a primeira é da minha primeira apresentação, foi em julho de 2000, foi no Centro de Cultura de Novo Hamburgo. E para complementar essa foto, eu peguei mais 3 fotos para mostrar, que é as fotos das minhas coleguinhas. Eu sou aquela pessoa ali no bonequinho aqui. E mais uma apresentação, que uma é minha, vestidinha eu era um cachorrinho, e dessa aqui é com a minha professora. Na verdade, se ela estiver olhando, ela ainda é professora de balé, e ela me fez dançar balé muito tempo, porque eu teve um tempo que eu ia desistir e ela me convenceu a voltar. Então, essas são as 4 fotos do balé. A segunda foto que eu separei foi uma foto minha, da minha prima e do meu irmão. Eu sou essa aqui do meio. A maior parte da minha infância eu passei com eles, e eu não tenho como dizer que não, porque sempre foi. E eles fizeram, meu Deus, a minha infância ser maravilhosa, e eu não tenho, acho que não tenho memórias que eu não esteja com eles, porque a gente sempre estava junto quando a gente era menor. E como eu falei, a minha infância também foi muito regada a desastres. Eu encontrei essa foto, que é uma foto de eu com um machucado no rosto, provavelmente isso é num Natal. E até esses dias eu tava conversando com a minha avó, e a minha avó tava falando que quando eu chegava na casa dela, era uma coisa do tipo, todo mundo ficava me cuidando, porque era 10 minutos eu ia me machucar. E na verdade eu lembro, porque realmente era assim, eu sempre chegava nos lugares, eu me batia, me arranhava, eu caía, dava o jeito de me machucar. Então eu sempre fui muito desastrada, eu ainda sou. E quem me conhece sabe que eu sou desastrada, porque não é pouco os acontecimentos. Eu sempre me machuco, eu sempre me bato. Não tem como me bater, eu faço. Eu não duvidem de que eu vou me bater. Uma memória boa da infância. Eu tenho uma memória que na minha cabeça é até um pouco engraçado, que eu, quando eu era menor, a minha mãe estava tentando tirar a mamadeira de mim, estava tentando parar que eu tomasse, né? E eu estudava na frente da casa da minha avó. Então eu passava de manhã, eu estudava no coleginho, né, no jardim, e de tarde eu ficava na casa da minha avó. E na casa da minha avó tinha a empregada dela, que era a Maria, que cuidou da minha mãe, dos meus dinos quando eles eram menores, e depois de um tempo voltou a trabalhar com a minha avó. E ela cuidava de mim e do meu irmão. E a minha mãe estava tentando tirar a mamadeira, só que eu queria continuar tomando mamadeira, óbvio, porque é a mesma coisa com chupeta e cheirinho, e essas coisas assim que toda mãe luta para tirar da criança. E a Maria, ela escondia uma mamadeira, na verdade ela escondia várias mamadeiras pela casa pra eu tomar quando a minha mãe não tava. E ela escondia atrás do micro-ondas. Como o micro-ondas era em cima da geladeira, no suporte de cima da geladeira, a minha mãe chegava e às vezes ela não entendia, porque eu ficava na frente da geladeira pedindo. E ela falava que não tinha, que não... Só que eu e a Maria, a gente entendia. E até eu agradeço que esses dias infelizmente foi por uma oportunidade ruim, mas eu acabei encontrando ela. Fui pra Novo Hamburgo e a gente se viu, eu fiquei... Não tenho, acho que eu vou ter 60 anos, eu vou lembrar da Maria escondendo uma madeira atrás do micro-ondas pra me dar enquanto a minha mãe não estava em casa. Então isso é uma memória muito boa, eu acho até um pouco engraçada,
mas eu vou guardar pro resto da minha vida. Assim. Um cheiro da infância é... Bom, eu tenho um cheiro que na verdade eu não tenho como descrever, que é o cheiro do perfume da minha avó e da minha bisa. Minha bisa usava esse perfume e eu acho que minha avó começou a usar depois. E era um cheiro, eu não sei como descrever, era um cheiro muito bom, um cheiro daqueles de vovozinha, assim, sabe? E era um cheiro muito bom. Eu sei que sempre que eu ia na casa da minha avó e da minha bisa, que elas moravam no mesmo prédio, no mesmo andar, era uma coisa assim que pra mim é cheiro de infância, é o cheiro do perfume da minha bisa. E foram bem poucas as vezes que eu já senti esse cheiro. Sempre eu sentia quando a minha bisa ainda estava viva, né? E a minha avó, eu não sei se ela parou de usar esse perfume, mas pelo menos eu nunca mais senti esse cheiro. Uma brincadeira preferida. Eu sempre gostei de brincar com água. Então, e na minha família, a gente, quando tava calor, a gente sempre botava uma mangueira pendurada, a gente brincava com água, a gente enchia a piscina, fazia guerrinha de bexiga, de balão, né? Então, ou meu pai dava banho de mangueira na gente, então sempre teve. Eu sempre tomei banho de chuva, sempre foi uma coisa que a gente sempre gostou. Sempre foi um dos motivos que eu também sempre me machuquei, porque geralmente quando a gente se molhava na casa da minha avó, tinha um piso que era escorregadio, a minha avó sempre falava, cuidado, que o piso é escorregadio, senão vocês vão se machucar. E era ela falar isso, alguém cair, e geralmente era eu. Então, a brincadeira preferida que eu tinha sempre foi brincar com água, e ainda é até hoje, eu sempre gostei de água, não sei até porquê, mas é bom, mas eu sempre brinquei de muitas coisas, como eu falei com meu irmão e com a minha prima. Eu e meu irmão, a gente sempre brincou muito de lutinha, então, mais um dos motivos pelo qual eu sempre saía chorando. Um desenho preferido, da infância, né? O desenho preferido que eu tenho da minha infância, com toda certeza, é o Bob Esponja, porque eu assisto desde sempre e eu ainda assisto. E eu não sei se dá pra dizer, mas eu gosto de assistir Phineas e Ferb, que talvez não seja da infância, né? Porque eu já tenho 19 anos e eu ainda assisto, e eu acho que eu comecei a assistir faz uns 4 anos, 5 anos, então não sei, mas eu gosto e eu sempre gostei muito de desenho, eu não tenho... Todo mundo fala, que eu sou muito criançona, porque pra mim, eu gosto de assistir filmes de desenho, eu acho muito legal. Acho que não tem um filme de desenho que eu não conheço, talvez... É bem difícil, porque eu assisto quase todos os filmes que saem de animação, eu assisto. E eu adoro animação, adoro desenho, não tenho. Eu sempre gostei e sempre vou gostar. Uma história engraçada da minha infância. Bom, uma história engraçada que eu tenho, que eu lembro na minha cabeça, é que uma vez o meu tio, avô, o Tita e o meu pai, eles sempre faziam, na verdade, sempre fizeram, de pegar todas as crianças da família e levar no quartinho da garagem que a gente tinha e contar a história de terror. E uma vez eu lembro que eles estavam contando uma história de terror e na parede eles colocaram um quadro de peixe. E no meio da história, o meu tio se mexeu assim, sabe? E daí o peixe fez... E daí, nossa, foi uma sensação no momento, porque, óbvio, na hora a gente levou um susto, ver o peixe se mexendo, mas aí depois ele cantava várias músicas, a gente ficava passando na frente dele, virou um sucesso na minha família, mas eu lembro que quando eu tenho na minha mente que essa foi a primeira vez que eu vi o peixe, eu não sei se eles já tinham mostrado pra outra pessoa, mas eu fiquei muito meio que assustada, assim. Mas foi engraçado, sabe? E continuou sendo um sucesso na família. O que você queria ser na infância? Bom, eu queria ser veterinária e foi um dos motivos que eu comecei a fazer técnico em agropecuária e me formei.
E foi lá que eu afirmei ainda que realmente o que eu gostava era animal e não planta, essas coisas assim. Eu sempre gostei muito mais de animais do que de plantas. Só que eu até passei para medicina veterinária na FURB em 2013, né? Mas eu acabei, como eu moro em Balneário Camboriú, eu acabei optando em estar fazendo a faculdade em Balneário mesmo. E como meus planos eram de fazer o intercâmbio, e eu já tinha conversado uma vez isso com a minha mãe, eu acabei nem levando adiante a história de ser médica veterinária, pelo menos não por enquanto. Talvez daqui, quando eu voltar do intercâmbio, eu não sei se eu vou ainda ter essa vontade de fazer, mas o problema é que aqui em Balneário, eu não gostaria de sair de Balneário Camboriú, e eu sei que para mexer com os animais que eu gostaria de mexer, que seriam animais de grande porte, eu teria que ir para uma fazenda, muito provavelmente no interior, e eu não sei como que eu lidaria com isso, e eu também não lidaria muito bem pensando em abrir uma pet shop, principalmente pelo fato de eu ter feito estágio numa pet shop e não ter gostado das coisas que eu vi, porque muita gente procura pet shop pra, óbvio, tá, além do caso do banho e tosa, para fazer procedimentos cirúrgicos de estética nos animais. E eu não sou a favor disso nem nos animais, nem nos seres humanos, então eu não sei se eu me prestaria a fazer essas coisas. Então, talvez eu não seria uma médica veterinária bem-sucedida. Mas, quem sabe, daqui algum tempo eu decida fazer medicina veterinária e abro uma pet shop, ou vá morar no interior, ou crio uma, sei lá, não sei, faço uma fazenda aqui no meio de Balneário Camboriú, não sei mas eu sempre quis ser médica veterinária. Como você era na escola? Bom, eu sempre fui bem na escola, não dá pra dizer que eu fui ruim. Até a oitava série eu nunca reprovei, não peguei exame nem nada. Mas aí quando eu entrei no Instituto Federal, não pela escola ser difícil ou ruim ou alguma coisa assim, mas pelo fato de ser mais puxado, principalmente pelo curso técnico. No primeiro e no segundo ano eu peguei exame em Química e Física, mas não foi por... Óbvio, foi por nota, porque acho que nenhum professor não passa por outra coisa, mas foi por nota que eu fiquei. Mas eu fiquei por pouca nota, e no terceirão eu passei direto. Mas sempre os professores chamavam minha mãe na reunião de pais, e eles sempre falavam a mesma coisa, que eu era uma excelente aluna e eu sabia a matéria, mas eu acabava não conversando demais na sala, acabava distraindo os outros, e esse era o principal motivo para eles chamarem minha mãe, mas nunca foi por nota. Tanto é que eu sei que quando eu fiquei em Química e Física no primeiro e no segundo ano, foi muito por bobagem, porque eu não fiquei, tipo, por, nossa, precisava de muitos pontos, eu precisava, tipo, de 2 pontos. Então, foi pouca coisa. Qual era o seu medo na infância? Bom, eu sempre tive medo de escuro, e às vezes eu ainda me pego dormindo com a luz acesa, porque eu ainda tenho medo, às vezes tenho uma imaginação muito louca, às vezes eu imagino, meu Deus, daqui a pouco vai saltar um bicho aqui na minha perna, vou, sei lá, ter um treco. Então, não sei, assim, às vezes eu ainda durmo com a luz acesa, com abajur no caso, mas sempre foi, quando eu era menor também, era um medo da minha infância, era o escuro. E eu tinha medo, na verdade era meio que acho que um trauma de me machucar. E eu ainda tenho isso. Às vezes tá acontecendo alguma coisa, eu até consigo ver a cena de eu caindo e me machucando, porque eu acho que eu me machuquei tanto quando eu era menor, e eu ainda me bato muito nas coisas, ainda acabo batendo onde não tem onde bater, eu me bato, que eu tenho medo, assim, às vezes eu tô fazendo alguma coisa, eu fico com medo de fazer, porque eu consigo até quase ver que eu vou me machucar. Então, esses eram meus 2 medos que eu sempre tive, e eu acho que eu ainda tenho, na verdade. E, bom, como eu peguei essa tag
do Vício Feminino, que é da Camila Cabral. E essa tag era mais voltada pro mundo feminino. A última questão seria assim, assim, com quantos anos começou a se interessar pelo universo feminino? Bom, eu não sei se dá pra dizer que eu me interesso muito pelo universo feminino, porque assim, eu vejo muitas coisas, eu acho legal se arrumar e tudo mais, mas eu não vejo necessidade de fazer isso no dia a dia. Eu sou de me arrumar pra sair, pra ir pra uma festa, alguma coisa assim. Mas eu não vejo necessidade de estar toda hora super produzida. Eu acho até às vezes meio feio isso. E eu acho que é isso. Eu acho que pra primeira tag vocês devem ter me conhecido um pouquinho melhor. Talvez quem da minha família tenha assistido tenha lembrado de algumas coisas. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Tchau, pessoal.